Louvado seja Deus. Noite de festa, amém? Quando nós estamos na presença de Deus, é uma festa, né? Jesus reina e está nesse lugar. Então é motivo de festa para nós que dependemos exclusivamente dele, né? Esse culto que ele não aconteceria de forma nenhuma se não fosse a presença de Jesus, né? Se não fosse o amor de Deus, e se não fosse ele ter nos chamado e nos escolhido, talvez nós não estaríamos nem aqui mais nesse plano terrestre. Mas pelo amor de Deus, pela sua misericórdia, olha que crentaiada bonita, cheia do poder de Deus, que está reunido aqui nessa noite, com esse único propósito: exaltar, glorificar, bendizer o nome do Senhor e esperar até a sua vinda, porque a palavra de Deus nos garante que Ele tem nos preparado lugar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos orar. Primeiro abra a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. E nós vamos orar a Deus, para que o Senhor possa falar aos nossos corações mais um pouco, porque eu tenho a certeza que Ele fez isso pela manhã, já fez isso agora nesse culto de adoração e continuará fazendo em nome de Jesus. Romanos 12, versículo 2, deixa aberto aí, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nós estamos nessa casa de oração, e é muito gratificante para nós estarmos reunidos aqui com este propósito de bendizer o Senhor e Te adorar. Já louvamos cânticos espirituais, oramos e ministramos bênçãos sobre a vida de irmãos, e agora chegou esse momento muito especial, que é o momento que o Senhor tem reservado para falar aos nossos corações, utilizando a minha vida para falar da Tua palavra. Deus, faz isso, Senhor, não por mim, mas pela nossa necessidade de pecadores, que precisamos e dependemos dos Teus conselhos e dependemos da Tua palavra. Faz isso nessa noite, que o coração dos meus irmãos seja encontrado como terra boa nessa noite, e que essa palavra gere frutos, e que esses frutos permaneçam e façam de nós melhores cada dia mais, para fazer a diferença nessa terra dos viventes. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Irmãos, Romanos 12, versículo 2, diz assim a palavra de Deus, versículo muito conhecido dos irmãos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira parte do versículo que a gente vamos falar nessa noite, que diz: e não vos conformeis com este mundo. Amém? E o restante vai fazer propósito em tudo que o Senhor permitir nós falarmos aqui, em nome de Jesus. Queridos, o Senhor me deu uma palavra para mim ministrar aos irmãos. Essa palavra já tem alguns anos, eu posso falar para os irmãos que ela está permeando no meu coração. E a gente ganha aí essas coisas do Senhor e vai guardando. E chega um momento que o Senhor dá o aval para a gente falar sobre determinados assuntos. E nessa noite, com muito temor e tremor, eu quero tratar desse tema com os irmãos aqui. Um tema que eu vejo que o mundo que nós estamos vivendo, ele está em crise com esse assunto que eu vou tratar. E essa crise que o mundo está vivendo, ela tem tentado atingir eu e você, que somos escolhidos de Deus, e tem tentado matar isso no meio de nós. Nessa noite eu quero falar sobre convivência. Convivência. Convivência, segundo o mais simples dicionário, convivência é vida em comum, contato diário ou frequente. Ou seja, nessa noite não tem como eu e você escaparmos desse tema convivência. Eu e você, em determinadas áreas da nossa vida, nós somos obrigados e nós somos
colocados à prova para convivermos, para estarmos em convivência com pessoas. E nós vemos que o mundo ele tem um conceito um pouco diferente do que a igreja ensina sobre convivência. A igreja, na verdade, nós não podemos nem tratar como convivência, nós teríamos que tratar como comunhão, porque nós temos que ter comunhão uns com os outros. Mas o mundo, ele tem uma tratativa diferente, ele fala sobre a convivência. E o mundo, ele deturpa um pouco quando se trata da convivência. Hoje é ensinado aí fora as filosofias, e até mesmo por causa do aumento do ego do ser humano, que nós não devemos mais lutar pela convivência. Nós temos que conviver até onde a convivência não viola os nossos direitos. Até aí nós podemos conviver, depois nós não precisamos mais ter uma boa convivência. E nós temos que tomar cuidado, porque hoje isso tem permeado o meu coração e o teu coração como cristão. Às vezes nós fomos chamados por Deus, separados por Deus, numa função eclesiástica, para convivermos, apaziguar situações, para abençoar vidas, e às vezes nós não suportamos, às vezes, as afrontas desse convívio com outras pessoas. E o Senhor veio falar comigo sobre isso já faz um tempo. Na verdade, o Senhor começou a falar comigo depois da minha paternidade, quando eu tive o Davi primeiro, e depois sobre quando eu fui chamado ao ministério. O Senhor começou a falar, pastor, um pouco mais forte comigo, porque quando era eu e a Carol, nós já escolhemos a conviver, era tranquilo. Depois vem pessoas diferentes, é assim na tua casa. O casal, né, pastor, faz planos, depois vem os filhos, e eles vão crescendo e eles pensam diferente, eles fazem coisas diferentes, eles trazem, às vezes, da rua conceitos diferentes. E nós não temos como falar para eles assim, você vai para lá com esse conceito que agora eu vou viver com a esposa. Nós temos que conviver com eles. E o Senhor, desde quando Davi chegou a uma certa idade, viu, Davi? Aí eu tive que usufruir essa convivência com um homem diferente. E você também na tua casa é assim. Talvez Deus falou comigo a respeito da minha paternidade quando eu comecei a ser pai. Mas talvez Deus quer falar com você da tua paternidade, do seu ato como marido, como esposa. Porque talvez Deus está me falando que a convivência, talvez no meio de casais também, precisa de alguns ajustes. Precisam de algumas adaptações, porque hoje já foi falado aqui, o evangelista Reinaldo, que o casamento está sendo deturpado aí fora, é uma visão diferente, é uma visão de contrato, ou seja, se não deu certo, rompe cada um para um lado, tudo certo, mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia te chamou para conviver, e tem como nós convivermos, porque tem ferramentas na palavra de Deus, que nos dá essa condição de convivermos bem, para que nós possamos naquele dia alcançar a coroa de glória do Senhor Jesus. Convivência. E a gente vai notando, irmãos, que como pais temos que conviver, como filhos temos que conviver com os nossos pais, como irmãos, como servos de Deus, temos que conviver em igreja, como líderes, pastor, temos que conviver com os nossos liderados. E como que está essa convivência na minha vida, na tua vida? Como que tem sido, nesses últimos dias, essa convivência? Tem pessoas que já abandonaram amizades belíssimas por causa de pouca coisa. Deixaram de lado histórias, deixaram de lado coisas fenomenais que o teu coração tem lembrança aí, por causa de pouca coisa, porque nós não mais tínhamos condição para conviver. E nessa noite o Senhor quer mudar isso na minha vida e na tua vida. O Senhor quer ensinar para nós que nós fomos chamados para não nos conformar com este mundo.
não nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Porque nós temos, irmãos, como servos de Deus, que experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sabe qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite? É trazer você uma convivência saudável, no nome de Jesus, em todas as áreas da tua vida. E eu quero falar sobre 3 segredos para a convivência. E o primeiro segredo é, para você ter uma boa convivência saudável nos teus relacionamentos, você precisa procurar ser a parte madura da relação. Guarda isso no teu coração. Para me ser e ter uma boa convivência, eu tenho que ser a parte madura da relação. Não importa se você é mais velho ou mais novo, Deus está te chamando para ser maduro nessa relação. Maduro. Deus ensinou isso comigo, meu filho adolescente. Porque você já viu que a gente, às vezes como pais, a gente às vezes se comporta mais como criança do que como uma autoridade? Nós entramos às vezes no jogo deles. E nós teríamos que, pela idade, pela unção ministrada sobre nós de autoridade de pais, ser mais maduro do que eles. Ou seja, para uma boa convivência, você pai, mãe, filho, você pai tem que ser maduro. Você mãe tem que alcançar essa maturidade. Porque teu filho precisa da tua maturidade para ele desenvolver, para ele ser alguém. E a maturidade, ela não é grosseria. A maturidade não tem nada a ver com espancamento. A maturidade tem a ver com conhecer a Deus e aplicar os conselhos de Deus nas nossas relações. Muitas pessoas estão sofrendo com convivência com o marido, com a esposa, principalmente com os filhos, porque falta essa maturidade. Não conseguem aplicar-se e se amoldar à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que nós que somos fortes, temos que suportar a fraqueza dos mais fracos. E às vezes nós nos comportamos como fracos. Muitos pais perderam a autoridade dentro de casa. Muitas mães perderam o direito dentro de casa, porque já não estão mais no papel de maturidade cristã e estão perdendo essa guerra, essa batalha que está dentro da sua casa. Você também, filho, que está aqui nesta noite, não é só papel do seu pai e da sua mãe. É papel seu, como conhecedor da palavra de Deus, ser maduro para tratar com o seu pai, tratar com a sua mãe, tratar com o seu irmão. Um lar que tem maturidade cristã é um lar saudável. É um lar onde o Espírito Santo sente alegria de habitar, sente alegria de visitar. Porque às vezes nós estamos vivendo em lares, em situações tão delicadas, que não dá nem para nomear que são lares cristãos. Aonde nós nos perdemos nessa relação? Aonde nós fomos parar? Precisamos alcançar de Deus essa maturidade. Eu preciso ser a parte mais madura da relação. Você precisa ser a parte mais madura da relação. Deus te chamou para isso. Você é pai. Pai. Você é mãe. Você é servo de Deus. Você tem um papel fundamental na relação, na sociedade. Você precisa amadurecer, eu preciso amadurecer. Muitas coisas estão se dando nos relacionamentos, porque nós deixamos de lado alguns princípios da palavra de Deus. Nós estamos imitando o mundo. Nós estamos escutando, não que seja errado, mas, irmãos, aqui está toda a autoridade para mim e para a tua vida. Aqui está. Mas hoje é um
disse-me disse de pessoas que às vezes não vivem isso que elas estão falando. Psicólogos, psiquiatras, pessoas especialistas, coaches, nisso, naquilo. Estão falando muita coisa, mas muita coisa camuflada que tem a verdade cristã, mas na verdade não tem. Tem interesses próprios. Mas o nosso Deus, o único interesse que Ele deixou registrado, escrito, que inspirou homens, foi para abençoar a minha e a tua vida. Não existe conselho errado vindo da palavra de Deus. Não existe conselho para fazer você errar vindo aqui da palavra de Deus. Estamos, às vezes, nos tornando reféns de opiniões contrárias à palavra de Deus. Estamos, às vezes, nos tornando reféns de pessoas que nem têm um casamento assim, igual você pensa. Que nem é um filho tão obediente assim como você pensa. Que nem é um pastor que cuida de você igual você pensa. Não é. São pessoas que querem se promover, não tem compromisso nenhum com a tua vida. Mas o Deus da Bíblia tem compromisso com você e comigo. A palavra de Deus, ela não volta vazia, e nessa noite ela quer renovar a minha mente, a tua mente, para que eu e você possamos experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Não é fácil, mas é possível nós nos esforçarmos para sermos a parte madura da relação. Que nessa noite você, diante de tudo isso que você está vivenciando, que Deus está falando comigo, que tem muitas situações para serem resolvidas na tua casa, no teu trabalho, no teu relacionamento, na igreja. Tem muitas coisas, relações às vezes que estão conturbadas porque faltou maturidade de você ou da outra parte. E nessa noite o Senhor espera que eu e você possamos nos posicionar primeiro. Às vezes a gente fica esperando o pastor Marcelo, a outra pessoa, Deus está te chamando você. Conserta isso. Conserta isso. Amadurecimento é isso. É eu me humilhar mesmo. É eu me render. É eu me entregar e fazer o meu papel de cristão. Você é cristão, não é? Eu sou. E às vezes nós somos confrontados mesmo. Às vezes a nossa mente tem que ser confrontada para nós entendermos que nós não somos qualquer um. Nós somos servos de Deus. Um papel fundamental nas relações nós temos. Nós precisamos ser a parte mais madura da relação. Às vezes eu e a Carol estávamos lá com o Davi com alguma situação, e às vezes nós começávamos a entrar na onda, e eu falava para ela, Carol, vem cá, nós precisamos ser mais maduros do que ele. Eu estou contando para você entender, viu, Davi? Aí, tem hora que não adianta você brigar na hora. Não é só com o filho, agora é em todas as relações. Tem hora que não adianta a discussão. Tem hora que não adianta, às vezes, aquela disciplina automática severa. Espera. Busca no Senhor. Busca no Senhor. Muitos relacionamentos estão se acabando, amizades sendo desfeitas, porque não foram maduros. Por que essa amizade de tantos anos assim ficando para trás? Por causa de pouca coisa. Por que esse casamento querendo se dar ao divórcio, ao fim, sendo que se os dois fossem maduros, suficientes, poderiam resolver de outra forma? Por que filhos querendo sair de casa, fazer coisas, às vezes, que o seu pai e sua mãe não te ensinou? Em busca do bel prazer. Você conhece a palavra de Deus, você que é filho. Você é filho de pessoas que servem a Deus e testemunham da palavra de Deus dentro do seu lar. Não tem desculpa para nós. Nós precisamos buscar em Deus essa maturidade nas nossas relações. Precisamos. Mas às vezes o esforço é grande. O esforço é de nós. Para você se relacionar aqui com os irmãos da igreja, não é fácil, cada um pensa de um jeito. Às vezes são opiniões diferentes. Mas se nós fôssemos
ser dono de só uma opinião somente aqui dentro, talvez ia ser um grupo menor, pastor. Mas nós temos que nos relacionar, porque tem pessoas que pensam de uma forma, pensam de outra, tem uma cultura, um crescimento diferente. E o amadurecimento faz com que essa convivência esteja ajustada. E às vezes, se tem alguma coisa para resolver aqui, não deixa para amanhã. Seja maduro. Jesus está voltando. A nossa comunhão tem que ser perfeita. A nossa comunhão tem que cheirar suave para Deus. Não pode haver entre nós falsidade. Nós temos que tolerar. Nós temos que suportar. Deus já falou com você. Tem pessoas que são mais fracas mesmo. Tem pessoas que estão em estado terminal. Aqui é um hospital. Veste a bandeira hoje, coloca uma camisa e fala assim, como que eu posso te ajudar? E faça a diferença. Quando nós entramos na igreja, nós entramos como doentes. Mas com o passar do tempo, ou nós temos que fazer papel de auxiliar médico ou de enfermeiro. É o progresso da relação. Nós temos que estar aqui para servir, ajudar. Aquela parte doente tem que ficar para trás, nós temos que ser curado, restaurado, e temos que nos colocar agora como posição de ajuda. A maturidade faz isso, a maturidade cristã. A maturidade faz eu e você alcançar alguns estágios que nós nos tornamos aprovados. Você como parte madura da relação, você hoje, diante de Deus, se daria como aprovado ou reprovado? Essa situação que Deus está falando no teu coração aí agora, se você tivesse condição de ser um pouquinho mais maduro, ela não tinha se dado. Não estava assim. Você está sofrendo à toa. Você está angustiado à toa. A mágoa vai te consumir. A amargura vai te consumir. Raiz de amargura faz mal para o meu coração, para o teu coração. Bebe nessa noite da água do Espírito. E deixa a água do Espírito curar você interiormente nessa noite. Deixa essa água lavar o teu coração, lavar a tua mente. Deixa essa água renovar você. Está aqui essa água nessa noite sendo jorrada sobre nós. Porque Jesus, Ele quer uma comunhão perfeita, agradável diante dEle. Tira essa mágoa, tira essa angústia, tira essa cólera, às vezes que está consumindo você. Seja a parte madura, humilha, perdoa. É bíblico o que eu estou falando para os irmãos. Perdoa, conserta isso aí. Tem situações que, se tiver dessa forma, você não alcança as regiões celestiais. E Jesus quer fazer uma obra na minha vida e na tua vida nessa noite. Está acabando o tempo e eu vou falar mais as duas, rapidinho, pastor. Segundo segredo para a boa convivência. Primeiro, se tornar a parte mais madura da relação. Segundo, fazer mais uso da sabedoria do que da razão. Nós precisamos buscar mais a sabedoria do que a razão. E fazer mais uso da sabedoria do que da razão. Por que nós estamos querendo ter tanta razão em tudo, hein? Por quê? Será que nós somos mesmo dono da razão? Será que no relacionamento você mesmo é dono da razão, dona da razão? Nós temos que ser detentores da sabedoria de Deus, porque é ela que apazigua as coisas. É ela que restaura relacionamentos. Tem horas, irmãos, que a razão que eu tenho, você tem, ela não tem nada a ver com sabedoria. É só a tua razão. É só a tua razão e a minha razão.
Tem hora que sabedoria é ficar em silêncio. Tem hora que sabedoria é abrir mão do direito por causa do outro. Tem hora que sabedoria é nós exercitarmos o domínio próprio. É sabedoria. E às vezes a gente queremos tanto a razão e estamos fazendo papel de tolos, porque as pessoas estão olhando você como cristão, dono da razão, mas zero de sabedoria. Que nessa noite eu e você possamos ser a parte mais madura da relação, que nessa noite eu e você possamos fazer mais uso da sabedoria do que da razão. E o terceiro e último ponto, que é o segredo para que você possa exercer tudo isso que eu falei, é você manter uma boa convivência com Deus. Como é que está a tua convivência com Deus? Como é que é esse convívio? Porque Deus já é a parte mais madura da relação. Tem hora que Ele olha para você, quer te dar uma coça, mas a misericórdia dEle não deixa. Não deixa e fala, eu sou mais maduro, não posso fazer isso, quem não vai suportar? Você só vai conseguir ser a parte mais madura da relação, abrir mão da razão e deter da sabedoria de Deus, se a tua convivência com Deus estiver em dia, se o teu relacionamento de Deus com Deus estiver em dia. Como é que é a convivência com a palavra dele? Como é que é a convivência com a oração? Crente que não ora, crente que não lê a palavra, não tem intimidade com Deus. Não tem. Não tem. Quer ter convivência com Deus saudável? Um relacionamento que você ouve Ele falar, que Ele te instrui, que Ele te ensina? Vai conviver com Ele. Vai andar com Ele. Vai viver com Ele. Participa Ele das tuas coisas. Consulta Ele. Você vai ver como é que as coisas vão mudar no teu lar, no teu casamento, no teu namoro. Convivência com Deus. Enoque quis tanto conviver com Deus que Deus veio e falou assim, vem embora, você está aprovado. E eu e você precisamos cuidar dessa convivência. Eu e você precisamos nos mergulhar mesmo na presença de Deus e termos vida íntima, de oração, de consagração, de desprendimento, porque Jesus está voltando e eu tenho a certeza que os íntimos, esses não ficarão de fora. Esses não ficarão de fora. A partir de hoje, nessa semana, já vou encerrar, que eu e você possamos colocar em prática esses conselhos que o Senhor falou comigo nessa noite. Seja você com pai, mãe, marido, esposa, obreiro, tenha vida com Deus, convive com Deus, faça essa aliança valer a pena a partir de hoje com Ele, que Ele quer transformar e renovar a minha e a tua vida, amém? Vou estender mais não, uma outra oportunidade nós falamos mais, que Deus possa continuar falando no teu coração. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, amém.